Olá, meus amigos, meu nome é Wagner Coroiva, eu sou artista plástico e vou falar hoje sobre uma técnica que eu praticamente uso em todos os meus trabalhos atuais, que é o bico de pena, também conhecido como cross-hatching. Estes são os elementos que eu uso aqui para esta técnica. Uma pena que você pode adquirir nas lojas especializadas, né? E você vai pegar a tinta acrílica e diluí-la até obter uma textura um pouco semelhante à tinta nanquim, mas eu costumo usar um pouco mais espessa. E eu utilizo este recipiente, que é um recipiente pequeno, porque a quantidade de tinta que você usa é relativamente pouca, e eu fiz uma superfície maior aqui para que ele não tombasse, já que ele é tão pequeno. E o que eu recomendo também é que você lave frequentemente a caneta, porque a tinta acrílica ela seca relativamente rápido e aí ela obstrui, a caneta para de funcionar. Então você deve frequentemente lavá-la e caso ocorra o fato dela ficar seca, tal como num pincel, você terá que usar um solvente orgânico para retirar essa tinta, tendo cuidado antes de raspar com uma lâmina qualquer o excesso de tinta e depois então utilizar o solvente para que ela volte a funcionar normalmente. E esta tem uma curiosidade, ela foi do meu avô, que na época acho que era o único recurso que se tinha para escrita, né, assim à mão, e foi do meu pai e depois eu fiquei com ela então, e eu utilizo desde então, e ela tem toda essa história, tem toda essa carga emocional numa simples caneta de pau, né? Então eu vou desenhar a minha própria mão aqui, para vocês verem como é relativamente simples. E você pode usá-lo então sobre papel, obtendo este efeito. E como é o sombreamento? Você usa um número maior de traços e um número menor de traços. Aí você obtém então o sombreamento necessário. Isso pode ser feito sobre papel. Eu também uso muito e com bastante frequência sobre tela. Esse é um original que eu terminei há poucos dias. Então você vai ver que os desenhinhos são feitos a bico de pena e o sombreamento é obtido, neste caso, com a tinta acrílica, mas também com a própria caneta, que faz então aquele rendilhado mais denso ou menos denso, tal como você queira. E eu tenho aqui também um trabalho sobre madeira. E aí você vai observar que, além da madeira, tem os entalhes que eu fiz então em madeira. E no entorno eu desenhei os meus elementos simbólicos com bastante narrativa que ficaram no entorno. E até para compor esta figura, que chama-se a multiplicação dos pães e dos peixes, eu coloquei um terço sobre o trabalho e que dá então um certo movimento.
Esta é uma técnica que você pode experimentar e vai ver que o resultado é bastante interessante. Muito obrigado.